Seja muito bem-vindo ao Camilo Cast. E hoje estamos aqui, mais um episódio falando de empreendedorismo, falando de crescimento empresarial e como você pode obter novos insights para crescer a sua empresa. E hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, um parceiro de negócio que tem experiências incríveis, experiências internacionais, e hoje ele vai compartilhar um pouco da jornada dele. Eu estou aqui com o Antônio Finotti. Muito obrigado, Antônio Finotti, por você estar aqui, ter aceitado o convite. O Antônio Finotti é advogado na parte de direito de cidadania europeia. E isso faz com que você tenha a possibilidade de expandir o seu negócio, expandir a sua empresa, além de deixar um legado para toda a sua família, não é, Finotti? Obrigado Ó, pela tua presença aqui, é uma honra receber você aqui. Eu que agradeço o convite aí, estar aqui. É realmente muito bacana poder explanar um pouco aqui e ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais esse mundo da cidadania, que realmente traz para a gente muita curiosidade e as pessoas muitas vezes nem vão atrás por conta da dificuldade que se gera para conseguir chegar no direito do cidadão, do duplo cidadão, que acaba trazendo muitos benefícios que as pessoas muitas vezes nem têm consciência. Finotti, fala um pouquinho para a gente. Hoje você já atendeu várias pessoas, já ajudou várias pessoas a não só descobrirem a cidadania europeia, italiana, portuguesa, espanhola, mas como você é, entrou nesse negócio por alguma motivação, por algum propósito. Conta pra gente a história do seu negócio, da onde surgiu essa ideia de ir por direito na parte de cidadania, quando não, você poderia ter feito várias coisas, trabalhista, tributário, mas por que cidadania europeia ou italiana mais especificamente? Conta pra gente um pouquinho dessa história. Bom, vamos lá. É uma história engraçada porque, na verdade, acaba vindo do meu direito de cidadania, que acaba vindo da família, o interesse da família em ter esse direito, em pesquisas. E a gente começou há muito tempo atrás, lá no ano de 2000, surgiu essa ideia de começar a mexer no legado familiar de cidadania, dupla cidadania italiana, principalmente. Na época se tinha pouca informação, as pessoas não tem a tecnologia que tinha hoje, era muito mais difícil para você encontrar documentação. E a gente começou a fazer a pesquisa por conta e tentar achar, tentamos a ajuda dos patronatos, que acabaram na época, não nos ajudaram muito. E no meu caso foi o que me trouxe maior interesse, até por ser advogado, né? Depois eu me formei em advocacia e acabei pensando muito na questão da dificuldade que as pessoas tinham em conseguir e achar e encontrar documentação para conquistar o direito, que para muitos é um sonho, né? Então e eu comecei a encontrar muita dificuldade, principalmente de informações que vêm de forma errada, muita gente que fala coisas que muitas vezes não tem base legal para o que estão falando, gera-se muita especulação no meio. Então, vendo isso, como advogado, eu enxerguei um campo de trabalho muito bacana e através da minha cidadania que eu comecei a pesquisar e comecei a ir a mais fundo no direito da cidadania, inicialmente na italiana, principalmente, eu comecei a enxergar que eu poderia não só fazer a minha, mas também ajudar as pessoas a conquistarem o direito. E aí, como que eu faria isso? E aí aí o início de tudo foi, eu primeiro preciso fazer a minha para poder fornecer um serviço ao cliente de uma coisa que eu estou tentando fazer com que ele faça. Se eu não tiver, não tem lógica eu estar falando para ele fazer. E aí eu fui atrás da minha, estudei, pesquisei, fiz a minha genealogia, achei a documentação, Teve que ir lá na Itália. consegui, aí através de parceiros, eu consegui a documentação na Itália, eu já tinha achado, achei documentação do meu bisavô na própria lista de leva, achei no próprio corpo, do exército, né, local. Então eu achei documentação e eu fui achando informações até que eu consegui, através da Cúria, na verdade, que foi que me deu a luz total, porque até então eu achava que Rovigo era
era apenas uma cidade, mas você tem Rovigo, uma coisa muito mais ampla, que tem várias cidades dentro, além da cidade de Rovigo. E era a única informação que eu tinha. E aí a Cúria acabou me ajudando porque realmente me definiu a localização exata da onde estava o registro do meu bisavô. E com isso eu acabei encontrando também o casamento dele e que acabou dando, né, a partida inicial para eu poder fazer a minha cidadania, né, o meu direito de cidadania. E com isso eu verifiquei que eu tinha, assim, além de um legado que você traz para deixar para o seu filho, para os seus netos e tudo mais, você tem uma gama de produtos, de vantagens em ter a sua dupla cidadania, porque, querendo ou não, a gente hoje vive num mundo globalizado. Então você tem que ter acesso fácil ao mundo hoje. Você não pode simplesmente ficar pensando que o seu negócio é apenas local. O seu negócio local pode, de repente, estar sendo. Você pode atender uma pessoa que está do outro lado do mundo. Mas como é que eu faço isso? Para isso, muitas vezes, a cidadania brasileira, somente, ela não te dá essa amplitude de negócio, que às vezes o seu negócio pode ter. E a partir daí eu fui estudando cada vez mais e eu me interessei para poder ajudar as pessoas. Foi um conceito inicial de a minha dificuldade que eu tive para fazer tudo, hoje eu uso para facilitar a vida das pessoas a conquistarem o seu direito de dupla cidadania, esse legado que é deixado pelos seus descendentes, antecedentes, né? Pelos seus avós, pelos seus bisavós, trisavós, muitas vezes. Então é bacana. E além do estudo, né, da história que a gente faz, que acaba conectando a gente conseguir entender da onde que a gente veio, qual que é o legado familiar, por que que veio de lá, qual que era a situação, qual o barco que veio. Então você começa, quando você entra nesse mundo, você começa cada vez querer entender mais ainda. Então eu acho que isso que traz para a gente essa paixão, na verdade, pelo que a gente faz e a vontade de ajudar as pessoas. A dificuldade que eu tive lá atrás, eu procurei mudar essa função para ajudar as pessoas hoje. Que legal. E fala para mim, em toda essa procura, essa busca de informação, toda essa exploração de informação, provavelmente você descobriu algumas coisas da sua família que você nem fazia ideia. Compartilha alguma coisa aí com a gente. O que que você descobriu e o que que foi assim achados muito importantes para a tua história? Cara, eu vou te dizer que assim, o que eu acho mais incrível, né, é você visualizar, que nem no caso da minha família, é você visualizar que meu bisavô veio de lá com 30 anos de idade, com 8 filhos, a mais nova tinha 3 meses quando chegou no Brasil, já é uma história de vida assim, gigantesca. De superação, né? E aí você, além disso, ele ainda tinha com ele mais 2 sobrinhas, né, e mais uma enteada que estava com ele, sobre a responsabilidade dele. Então ele tinha já ali 12, 13 pessoas sobre a responsabilidade dele, quase, né, atravessando o país, atravessando o mundo praticamente, saindo da Itália, de Gênova, para chegar aqui em Santos, num navio que na época você não tinha as condições que se tem hoje, né? Nós estamos falando aí em 1911 que ele veio para cá, então era uma condição realmente terrível, período quase que ali, período de guerra ali na região da Europa, então você tem toda a situação. E aí eu fico imaginando isso, primeiro que ele atravessou a Itália, provavelmente não foi de carro, não foi de ônibus, não foi de trem, e aí ainda chegar a pegar um navio para atravessar, né, todo o oceano para chegar aqui em Santos, depois chegar em Santos ainda passar por todo um tempo dentro do recebimento na parte de imigração e tudo mais, para depois ainda entrar num trem para ser colocado numa fazenda para trabalhar nos pés de café. E tudo isso, ele ampliou a família, criou a família, deu, né? E aí você vai fazendo a ligação, da onde meu avô nasceu, aonde que veio, da onde que ele foi. A própria esposa dele é da mesma região que meu bisavô foi, porque é a região de Catanduva. Então, e aí você vai catando essa ligação familiar, e isso eu acho que vai te trazendo muita informação.
E aí eu fui pesquisando cada vez mais, né? O mais incrível é que assim, hoje eu tenho até a foto do navio que Uau! meu bisavô veio de lá. Então a gente fica muito contente em achar e é parte do nosso legado, né? Parte da nossa história. Querendo ou não, faz essa ligação emocional que a gente tem com essa parte familiar. Sem contar que dá um novo grau de inspiração, né? Poxa, se ele enfrentou tudo isso, se ele teve coragem para tudo isso, que dirá eu para empreender num negócio nessa área para ajudar as pessoas, não é verdade? Né? É uma coisa que a gente coloca a coisa, porque assim, hoje em dia a gente ainda reclama às vezes, né? É difícil, o quanto é difícil ser empreendedor. A gente sabe as dificuldades que a gente tem, mas aí eu fico imaginando que ele não desistiu, né? Ele foi um grande empreendedor e corajoso de atravessar o oceano com 8 filhos e vir para um país que ele não conhecia ninguém, não sabia de nada. Foi trabalhar numa fazenda de café e numa região de fazenda de café e tudo mais para criar 8 filhos, uma esposa e mais né, uma sobrinha e outras pessoas que estavam com ele. Ele teve essa coragem, né? Então eu acho que assim, e a gente acaba seguindo isso. Eu acho que serve de inspiração para gente e acaba motivando cada dia mais a gente não parar. E aí você falou, né, que às vezes as pessoas desistem do sonho porque ela não tem informação, porque ela não vê que é possível. E aí, quantas vezes existem várias pessoas que desistem de olhar para isso, desistem de dar o passo porque acham, isso daí não é para mim, não é possível. Então, tem muita gente desistindo do sonho sem nem tentar, muitas vezes por desconhecimento, às vezes porque não tem um documento, às vezes porque não sabe como fazer. E você olhando para toda essa jornada que você fez, para essa pessoa que nem estava mais sonhando com isso, o que que você diria para ela em relação a ela persistir no sonho? Eu diria a primeira coisa assim, ó, faça uma reflexão de tudo que você fez e entenda o que você está tentando fazer. Qual que é a grande dificuldade que as pessoas têm quando falam em dupla cidadania? A primeira coisa é, meu avô, meu bisavô, da onde que ele veio? Mas qual bisavô? Qual avô? Porque querendo ou não, é uma coisa que eu falo para as pessoas, para os clientes principalmente, quando eles não têm a noção por onde começar, eu falo para eles assim, a sua genealogia começa por você, e não pelo seu bisavô, pelo seu trisavô, tataravô, começa por ti. Então, as pessoas têm que enxergar que ele é a base da árvore, e a partir dele, ele vai conseguir encontrar que ele tem os pais dele, que são 2 pessoas, eles têm, acima dos pais, eles têm 4 avós, né? Acima dos avós, eles têm 8 bisavós, e isso vai escalando, vai dobrando cada geração que sobe. Então você abre um leque de oportunidades, de possibilidades, que muitas vezes a grande maioria não vê, só vê aquele avô que ela teve contato direto. Mas ela não vê que ela tem outras 7 possibilidades, ou 5 possibilidades, 4 possibilidades, dentro da árvore genealógica dela. Ela tem muitas outras coisas, e as pessoas deixam de olhar para isso. Então, assim, não desista dos sonhos, só olhe de forma diferente, né? Eu acho que é isso, a gente só tem que parar e de repente olhar de forma diferente. Se eu não consigo ver de forma diferente, converse com alguém que entenda sobre o assunto, que de repente ele vai te ajudar a olhar de uma forma diferente, para que você consiga dar andamento nesse sonho que você, né, tanto quer, tanto almeja para isso, e muitas pessoas se sacrificam muito para conseguir. Então, assim, não desista, apenas tente olhar de forma diferente. E você falou uma coisa muito importante, né? Às vezes a pessoa faz todo um esforço, tem toda uma dificuldade, porque ela está tentando sozinha, né? Então, tentar sozinho é sempre mais difícil. Ou seja, você fazer essa jornada sem ter o conhecimento, sem ter as ferramentas, é muito mais difícil. Fazer sozinho tem um tempo maior de descoberta, né? Quais são as vantagens de
a pessoa ter clareza e procurar alguém para ajudar ela, para dar um direcionamento, para acompanhar esse processo, para ajudar ela nesse processo. Fala para mim um pouco dessa jornada do que você apoia o seu cliente hoje, justamente para ele não ficar sozinho, para ele não tentar fazer do jeito dele, para ele não perder tempo. Fala um pouco do que você ajuda o teu cliente. Não, então, é uma coisa que eu falo assim, primeiramente a gente consegue dinamizar tempo, né? Então, muitas Isso é vezes fantástico. o cliente ele não tem tempo e ele deixa para olhar ou fazer a pesquisa, no final de semana, quando eu lembrar, quando eu não estiver cansado, eu vou lá e olho um pouquinho, mas aí eu não acho, canso, não vou achar, não vou conseguir, nunca vou conseguir. Quando você contrata um profissional para te ajudar nesse espaço, aquele tempo que você está gastando para trabalhar, para fazer o seu sustento do dia a dia, você está com outro profissional que está cuidando para que esse sonho não fique parado. Então, esse profissional vai estar buscando essas informações. É lógico que ele vai trabalhar com você muitas vezes questionamentos para fazer com que você relembre na sua memória coisas que você nem está pensando. Vai fazer com que você muitas vezes resgate, através da documentação, às vezes que você já tem, memórias que você não lembrava. Por quê? Ele vai olhar, quando a pessoa trabalha no meio, ele vai olhar coisas pontuais que normalmente a grande maioria não passa despercebido. Dá um exemplo disso. Muitas vezes assim, que nem eu já catei caso da pessoa não saber da onde que... eu sei da minha avó, o restante eu não sei de onde veio. E aí você fala, tá bom, e aí você começa a juntar documentações, informações, e aí você começa a conversar com a pessoa. Olha, eu achei a pessoa X. Você lembra dela? Eu lembro, é tio, é meu tio. Só que quando a pessoa olha, ela não lembra do tio. Só que às vezes o documento do tio acaba trazendo uma raiz para ela encontrar o documento do avô ou do bisavô, porque está vinculado numa pessoa diferente, que vai trazer talvez um ponto de partida para outra pessoa que é diferente da onde ela imaginava inicialmente. Então, às vezes você faz procura, você acha documento de pessoas que não tem nada a ver, de um primo que acabou me levando a achar o documento do avô da pessoa que precisava. Então a gente faz todo um trabalho, que é justamente isso que a gente acaba buscando, né? Informações e cruzando informações para realmente conseguir identificar aonde que pode ter essas pessoas, e aí é lógico que a gente sempre vai estar trabalhando com a pessoa com informações, não é só documental que a gente faz, mas a gente busca isso e sempre incentiva as pessoas a conversarem com os mais velhos. Por quê? É o tio, é a tia, que sempre alguém vai lembrar de alguma coisa diferente ou que viveu alguma coisa diferente, que gravou aquilo com algum avô, tio-avô, ou um bisavô que, eu lembro dele porque ele fazia tal coisa, mas aonde que era? Você entendeu? E aí você vai conseguindo fazer essa ligação e vai conseguindo traçar a sua árvore genealógica, identificando por onde eles passaram, o que aconteceu nessa vida, né? E aí você consegue. Então é por isso que eu falo assim, a parte genealógica eu acho que é a parte mais encantadora do mundo da cidadania, primeiramente. Por quê? Você se liga com histórias familiares. Eu acho que essa é a parte mais encantadora. E aí depois é lógico, você vai atrás do direito, porque querendo ou não é o que todo mundo quer, é o sonho da dupla cidadania, de resguardar um direito, um legado que foi deixado pelos seus ancestrais que vieram da Europa ou que vieram de algum outro lugar, que vem do direito de sangue, que mantém esse direito e que traz isso para as pessoas. Então eu acho que a parte mais gostosa, lógico que a gente se liga muito na parte afetiva, que é justamente essa parte genealógica, e a partir daí você tem toda a documentação, além de você conhecer um pouco mais da sua família, né, da onde que eu vim, o que é realmente. Começa até ter mais conversa sobre a história da família do que Você antes, entendeu? né? E muitas vezes você acaba descobrindo coisas parentes que você nem imaginava. Às vezes você tem parente que é pintor, é famoso, artista famoso fora daqui, e você começa a identificar essas pessoas que você nem imaginava que tinha alguma ligação. Muitas vezes até a parte cultural, porque a gente às vezes só olha muito para aqui para dentro, a grande maioria das pessoas acaba não tendo acesso, mas hoje em dia, quando você começa a fazer esse tipo de pesquisa, você acaba acessando
um nível cultural externo que muitas vezes você nem imaginava que existia. Então é muito engrandecedor. Hoje eu vejo, que nem no meu caso é parte da Itália, eu vejo a Itália, a Europa de uma forma totalmente diferente do que eu via há 20 anos atrás. Tudo isso veio por conta do meu direito de cidadania, do meu bisavô, que meu bisavô deixou pra gente, né? Então você ganha muito, ganha de várias formas. Quando o cliente inicia o processo, essa jornada de buscar a cidadania europeia, ele, ele às vezes ele imagina que é só a papelada, é só um rito processual do direito, que ele vai entrar lá e vai resolver, mas toda essa jornada de pesquisa, ela traz uma riqueza de detalhes na história da pessoa e na valorização de quem ela é e o que ela construiu e até onde a família dela chegou, que é um ganho a, às vezes até maior do que o fato em si, né? Ela começa a descobrir coisas que ela não sabia sobre ela e passa a ter uma outra visão. E a partir disso, fala para mim, Finote, qual é a situação mais inusitada que você teve de cliente que você teve que descobrir parte da história deles? Tem. A gente tem bastante coisa. Mas eu acho que assim, mais recente que eu já tive que aí a gente teve até que ir no cemitério e a própria Como administração. assim? Conta essa história. Nunca vi isso. O advogado de direito ir no cemitério. Conta essa história pra gente. Então, assim, eu estava fazendo a genealogia e chegou num ponto que a gente tinha informação documental de uma parte da cidade, que não tinha nada a ver aqui em São Paulo mesmo até. E a informação, conversando com a família, demonstrando toda essa documentação, a gente chegou num ponto em que, na verdade, a informação que eles tinham era diferente. E aí a gente foi verificar isso. Como que eu podia verificar? A administração, ela nem tinha toda a informação que a gente precisava. Tanto por quê? Porque são jazidos que muitas vezes estão mais abandonados, acaba não tendo todo o cuidado. E o próprio sistema, por mudanças corriqueiras, acabam se perdendo dentro da informação, dentro do próprio sistema. Tá lá, mas muitas vezes a pessoa não consegue encontrar. E aí foi uma situação engraçada porque, na verdade, eu entrei no cemitério gigantesco, e eu consegui a informação... Aqui em São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo. E eu consegui a informação de um jazido, a localização de um jazido, e aí eu fui até esse jazido, só que a outra parte da família a gente não estava encontrando. E eu me dediquei, eu entrei no dia e eu falei, eu tenho que achar, eu vou achar esse jazido hoje, porque eu sei que está aqui. A família falou que está aqui, tem que estar aqui. E o registro que eu tenho lá, que está falando que é em outro lugar, está errado. E é engraçado porque assim, é o mesmo nome, às vezes o mesmo nome de pai, mãe, é um homônimo assim, que é muito incrível a riqueza de detalhes, né? Te leva a crer muitas vezes que às vezes é a mesma pessoa, e não é. E aí eu procurei, andei, perdi eu acho que um meio-dia mais ou menos dentro do cemitério, andando e correndo. E nesse dia eu me dediquei, eu falei, não, eu vou achar. Eu acabei encontrando o jazido da outra parte da família e estava tudo apagado, não tinha informação nenhuma, tudo. E foi engraçado porque aí eu pedi pro rapaz que estava passando, eu falei, ó, fica aqui que eu vou tirar foto para enquadrar, para saber da onde que é o jazido, qual a rua, qual a quadra, para poder chegar lá em cima e eu poder identificar para eles, porque eu vou falar que eu estou errado, né? Então eu preciso de toda a informação possível. E aí eu subi de novo na administração, encontrei a relação inteirinha da família, tudo, de todas as pessoas que estavam lá, e isso desencadeou para eu achar documento na Itália. Olha Né? só. Dessa informação que eu consegui confirmar alguns dados que eu precisava, né? E com isso a gente conseguiu desenvolver e chegar no documento na Itália. Foi um trabalho árduo também, porque a gente faz a pesquisa e aí fica procurando e lendo aqueles documentos históricos que às vezes você fica 2, 3 dias ali. E imagino que deve ser muita coisa manuscrita, né? Tudo manuscrito, tudo manuscrito, e aí você tem uma riqueza de detalhes na forma de escrita. Então não é só a questão da interpretação do idioma, tem que
ter uma habilidade para entender o que a letra da pessoa lê. Sim, e lá fora você tem alguns detalhes na forma de registro que a gente não vê aqui, então eles identificam, às vezes, muitas vezes lá, a questão da hora meridional, da localização, e que você não vê aqui nos nossos registros, que são diferentes. Mas a forma de escrita você vê uma similaridade muito grande, e aí você tem a diferença, lógico, aí a gente vai acostumando, né, com a leitura, tudo, e aí a gente conseguiu encontrar o documento, cara. Então hoje esse Uau! cliente, ele consegue já, a gente está fazendo, partindo agora para dar entrada no processo dele de cidadania, para ele conseguir esse direito dele. Por quê? Porque isso vai abrir portas para ele a nível profissional. Porque ele vai abrir portas para ele no mundo europeu, para ele poder trabalhar de forma legal, de forma regular. E isso é uma realização para a gente, é chegar nesse ponto. Então, assim, e além do que, a história da família que hoje ele tem, né, a identificação da história da família, do que aconteceu, e aí a gente estava procurando uma pessoa, a gente achou outras 20, né, Uau, no meio do 20? caminho, que a gente vai fazendo a ligação de tios, tias, primos, que a gente foi fazendo, e que hoje ele tem uma história familiar muito mais rica do que ele imaginava no começo quando ele procurou a gente. E você falou dessa questão do empreendedorismo, né? Ou seja, começou com o sonho de ter uma cidadania europeia e a partir disso conhecer a história da família. Hoje você ajuda várias pessoas a realizarem esse mesmo sonho e isso virou um negócio. Assim como a pessoa que está olhando para a vida dela, ela pode fazer com que esse sonho da cidadania europeia também crie oportunidades de negócio para ela. Sim, eu acredito que sim, porque na verdade quando você tem, e aí eu volto na questão do mundo globalizado que a gente tem hoje, e é uma coisa que eu brinco muito, que quando a gente fala em dupla cidadania, você tem uma questão de portas abertas, porque onde um passaporte tem dificuldade muitas vezes em entrar por conta de um visto e tudo mais, o outro passaporte não tem. Então você abre esse leque de oportunidades a nível global, porque quando você passa a ser não mais um estrangeiro lá Mais fora, um cidadão, mas né? um cidadão parte deles, você tem uma outra recepção para você. É lógico, e o mundo Passa precisa. também uma outra credibilidade, né? Sim, e o mundo passa por um momento que, por conta da abertura de mercado e tudo mais, as pessoas que estão imigrando em grande massa, e isso no mundo, não é numa localização específica, a gente vê que é no mundo, tanta gente que vai para lá, quanta gente que vem para o Brasil e tudo mais. Isso é uma dinâmica que acaba muitas vezes dificultando, porque pela ilegalidade lá fora ou aqui dentro, a pessoa muitas vezes não consegue um bom trabalho, não consegue uma boa remuneração, não tem uma garantia, né, para poder ter uma vida digna. E isso dificulta muito. E a dupla cidadania ou passaporte europeu, de acordo com a descendência que a pessoa tem, que a pessoa consegue conquistá-lo, isso facilita e ajuda a pessoa no seu empreendedorismo. Seja para aquele que apenas quer ir embora para lá para trabalhar, que vai de forma legal, vai de forma regular e realmente consegue acessar o mercado de trabalho de forma legal, sem ficar correndo risco, sem precisar ficar aceitando qualquer valor, ele vai ser remunerado igual a qualquer cidadão, né? E não apenas como um quebra-galho, Como um brasileiro que está ali né? por um período, né? E seja aquele também que quer empreender. Ó, eu tenho uma empresa aqui, mas eu quero fazer com que minha empresa chegue lá fora. Como é que eu faço isso? Como brasileiro, você consegue? Consegue, mas tem as barreiras, tem uma dificuldade maior. Até para efeito de investimento, como que você consegue investir, como é que você consegue capital, às vezes, para poder montar a sua estrutura lá fora. E como cidadão, você tem um acesso muito facilitado porque você é membro dos países que estão ali dentro hoje, que a gente está falando dentro da cidadania italiana ou cidadania portuguesa, mas dentro de uma União Europeia, porque quando você tem um passaporte, você não está falando um passaporte somente da Itália, você passa a ser um cidadão da União Europeia, então você passa a ser um cidadão hoje legalizado dentro de 27 países.
Então abre um leque de possibilidade de fazer negócio em 27 países diferentes, apenas você abrindo uma porta. Sim, é isso que acontece. E as pessoas muitas vezes não veem isso, as pessoas olham para uma coisa só. Eu quero passaporte, às vezes aquele que Só para quer só para viajar. viajar, porque eu não vou precisar de visto, porque eu não vou. E não é só isso. Tem possibilidades que nem mesma coisa, aquele que pensa muito na questão americana, que eu acho que o brasileiro acaba voltando muito para o lado americano, o passaporte europeu, ele tem certas vantagens perante ao brasileiro hoje, que te facilita até mesmo uma entrada ou um acesso à parte americana que vai te ajudar de alguma forma. Questões financeiras vão te ajudar, questão até mesmo a questão de visto, que é uma forma facilitada. É lógico que se você quer morar, você obrigatoriamente também vai ter que fazer toda a tramitação, não é porque você tem o passaporte europeu que você vai simplesmente poder mudar para lá e ficar. Não, tem toda a parte burocrática, mas ela é muito mais tranquila de se resolver do que de repente como brasileiro. O custo acaba sendo menor. O Né? cidadão europeu, ele tem uma tendência maior a fazer negócios com quem é cidadão do que com um estrangeiro que não tem a cidadania? Acontece. A gente vê acontecer muito. É lógico que isso não é muito divulgado, mas acaba acontecendo porque é uma questão da confiança que acaba tendo porque eu estou tratando com o igual. Né? Quando eu trato com o estrangeiro, e isso acontece com o brasileiro também, a gente sempre tem um receio de será que ele vai ficar aqui, né? Como ele é um cidadão, obrigatoriamente ele tem raízes também. Acaba voltando as raízes para o país. Né? Então facilita muito esse acesso. As pessoas acabam vendo de bom grado. Né? Facilita a tramitação entre as pessoas, as conversas. Então você vê as pessoas. É lógico que você tem brasileiro que foi para lá e conseguiu se dar bem e conseguiu se colocar, mas a grande maioria não é a realidade. Mas como um cidadão, você consegue ter acesso por quê? Porque ninguém pode te negar o acesso porque você é um cidadão. Né? Você não pode ser tratado como um estrangeiro. Você está voltando às suas raízes. E por que que você vai ser tratado diferente? Entendeu? E eu acho que tudo começa por aí. O legado da cidadania vem muitas vezes de um sonho de um passaporte, porque eu quero viajar, porque eu quero ou ir lá fora, mas aí você tem uma gama de possibilidades futuras dos seus filhos de estudarem, melhores faculdades do mundo, melhores universidades, você poder fazer uma faculdade, mesmo que em inglês, lá fora, isso acontece muito lá na Europa, a custo praticamente quase que zero, em alguns casos, ou se paga muito pouco. Então, é um acesso que as pessoas acabam negligenciando no momento de pensar na dupla cidadania. Eles simplesmente não acessam isso na memória, essa Vai por possibilidade. uma motivação, às vezes, de um passeio é, anual, mas tem todo um benefício intangível de deixar um legado também para os seus filhos, para os Sim, seus netos, né? De ter todo esse acesso sim, de forma diferenciada e facilitada, né? sim. E as pessoas acabam não pensando. Então, assim, realmente, e quando você. E mesmo a pessoa que quer realmente, não, amanhã ou depois resolve uma aposentadoria, eu quero viver minha aposentadoria. Muitas vezes as pessoas olham muito lá para fora, que nem você falou, a questão turística, mas eu quero ter o passaporte para falar que eu sou um cidadão. Mas eu acho que não é só isso. Por quê? Porque além disso, muitos benefícios que você tem, você tem uma gama de trabalhos de serviços que a própria Europa necessita e que você consegue, como cidadão, indo de forma legal, você consegue ter esse acesso facilitado. Que a grande briga migratória não é do imigrante legal, né? Então a grande briga imigratória é do imigrante que está de forma ilegal, que no final está ali ocupando muitas vezes um direito, é, né, uma função social que o Estado dá, alguma coisa, que não está trazendo proveito diretamente para o país, e isso é que normalmente os países olham, né? Essa parte que acaba incomodando muito, e mesmo aqueles que são locais.
que acaba incomodando. Agora, aquele que está legal não tem incomodação. Por quê? Porque esse realmente está ali para contribuir, para realmente trazer algo a mais, para participar do dia a dia do cidadão, né? Para ajudar o país no crescimento. E essas pessoas são bem vistas, são pessoas queridas. É isso que todo país quer, que nem o Brasil também quer isso, né? É vice-versa, é uma mão de via dupla, né? Do mesmo jeito que a gente fica, às vezes, o imigrante legal que está vindo aqui tomando emprego de muita gente, não sei o quê, às vezes as pessoas têm esse sentimento. Quando o brasileiro vai para lá de forma ilegal, mesmo tendo direito, porque a grande maioria do brasileiro tem alguma descendência que não seja brasileiro específico, porque, querendo ou não, a América ela foi povoada por países que vieram da Europa, da África, da Ásia e tudo mais, né? Então, você tem uma migração muito forte e que hoje você resulta, talvez, eu diria, sei lá, mas é um número que a gente não pode apostar, mas eu diria que se você colocar e realmente fizer uma genealogia total do povo brasileiro, eu diria que hoje você pode chegar até numa casa de 80% dentro de todos os, né, as interferências que teve de imigrantes aqui. E as pessoas não pensam nisso. É lógico que a gente está falando, todo mundo tem direito à dupla cidadania? Depende, porque aí você vai para uma questão legal de procedimento e regras de cada país, tá? Então você tem países que vão te dar direito direito à cidadania de uma forma sem um bloqueio geracional, e você tem países que vão ter um bloqueio geracional. Você tem países que você tirar, você não pode ter a outra, ele não permite, então você tem que fazer uma opção. Então você tem algumas regras de cada país que tem que ser observado. Mas tudo começa com a genealogia. Primeiro identifique para saber o que você tem na família. Qual é realmente o seu legado, da onde que você veio, né? Entenda isso. Identifiquei, aí vamos ver a parte legal. E para isso você precisa ter um profissional que te ajude nessa jornada, vamos se colocar assim, porque muitas vezes não é uma coisa que se resolve em 6 meses. Tá? Não é uma coisa que você vai resolver, essa semana eu vou ali Essa tirar minha semana de cidadania. tirar o passaporte Você europeu. entendeu? Não é, porque tem todo um cumprimento legal, passa por toda uma situação que tudo isso são processos demorados, né? Você tem processos que vão demorar às vezes 2 anos, 1 ano e meio, 1 ano, então é muito variável de Mas eu família para imagino que família. se ele não tiver o suporte de uma empresa como a tua, talvez demore bem mais, né? Pode acontecer. Além do que, ele vai ter alguns desafios que, invariavelmente, ele vai ter que ir lá para Portugal, Itália, para o país onde ele está requisitando a cidadania, que eu imagino que você consegue trazer algumas facilidades nesse sentido também, Então, né? hoje em dia, na verdade, o grande problema na verdade, você consegue fazer a grande maioria dos serviços via consulado, né, dos países aqui no próprio Brasil, e em algumas situações você tem possibilidades por conta da demora que os consulados têm, por conta da fila, dependendo do tipo de cidadania, você tem uma demanda muito grande. O caso da italiana é uma delas, que você tem hoje uma fila que em alguns estados chegam a 8 anos de espera só para entregar a 8 anos. documentação. Então, como que você soluciona isso? Hoje você tem as formas, que é fazer sem sair de casa, usar através de um advogado italiano para entrar com o processo direto lá, sem você precisar sair daqui de E casa. daí você tem que acessar um advogado italiano. Então, aí na verdade assim, você tem, que nem nosso escritório, na verdade, nós temos nós temos o escritório de advocacia vinculados a nós lá, tá, na Itália, Então você com tem uma advogados nossos. representação lá. Isso. E aí o advogado italiano, nós preparamos toda a documentação aqui no Brasil, deixamos tudo em ordem e mandamos para o nosso advogado lá na Itália e ele faz essa distribuição e essa continuação do processo, até a finalização com a transcrição e a emissão da certidão de nascimento e casamento em italiano, reconhecendo que essa pessoa agora é italiana. Depois disso, volta para a gente. Volta para a gente para quê? Para que a pessoa passe agora a fazer o registro aqui no consulado para ela conseguir acessar os serviços do consulado.
porque aí não finalizou ali, né? Ah, eu reconheci, agora eu posso fazer o que eu quiser? Não, agora você tem que transmitir para cá que você vai poder acessar os serviços aqui locais, e aí é o momento que você vai conseguir tirar o seu passaporte, que é o documento no estrangeiro. É o seu passaporte. Ah, tem muita gente que me pergunta, mas eu gostaria de tirar minha identidade, minha carta de identidade italiana. Tá bom, o consulado aqui ainda não faz, tem um projeto de tentativa que está acontecendo perante a Embaixada de Brasília, mas ainda não é uma coisa que está acontecendo de forma real. Por quê? Qual o entendimento da Itália perante os seus estrangeiros aqui? O documento que ele precisa aqui, como estrangeiro, como italiano no Brasil, é o seu passaporte. Por quê? Porque sua carta de identidade aqui não tem validade. Ela pode servir para nominar alguém, mas a documentação dele é totalmente italiana. Então o passaporte sim tem validade. É reconhecido. E mesma coisa quando o brasileiro está lá fora. É o passaporte dele que vai ter a validade, né? Então por isso que se dá a prerrogativa é primeiro o passaporte. Futuramente pode até ser que venha. Ou se a pessoa quiser, aí ela tem que viajar para a Itália. E na cidade onde ela foi registrada, que normalmente é na cidade onde o antenato dela, o seu avô, o seu bisavô nasceu, ele vai ser registrado no mesmo lugar, e aí lá ele consegue pedir a identidade dele. Então, com esse processo, vocês conseguem facilitar muito a vida de quem está buscando isso, né? Ou seja, encurtar esse caminho e até facilitar para ele só ir no momento certo, só ir acessar no prazo que ele precisa, não ter uma despesa adicional desnecessária. Eu acredito que vocês conseguem ajudar muito a gerar economia para o teu cliente, não é verdade? Sim, a gente busca fazer somente aquilo que é extremamente necessário, sem tomar atitudes em fazer porque ouviu na internet, né? Ah, entrei no Facebook, o grupo está falando que eu tenho que trocar o S pelo Z. É, realmente é necessário. Então são coisas que a gente faz toda a análise para que a pessoa não tenha um custo desnecessário que encareça mais ainda um processo que já é caro. E não é um processo barato. Mas as pessoas conseguem fazer fazendo uma organização financeira e uma projeção de trabalhos. Eu não preciso ter todo o dinheiro de uma vez para poder fazer o meu processo. Eu posso me programar para fazer por etapas. Me programo para que um ano eu tenha toda a documentação, para que essa documentação eu dê entrada lá no final no processo. Então, a pessoa consegue fazer essa projeção. E isso a gente tenta trabalhar para as pessoas, para quê? Para que não fique com o projeto parado. Tem gente que tem dinheiro, e tudo bem, ela tem dinheiro para pagar, vai ser mais rápido, vai ser mais fácil. Aquele que não tem, como é que eu faço? Faça uma programação financeira. De repente, sente com a gente, vamos conversar como é que você pode fazer. Vamos fazer um cronograma de trabalho dentro da sua situação financeira? Vamos conversar. Então é isso que a gente busca, porque aqui a gente, na verdade, qual é a intenção? E aí eu falo, diante da minha dificuldade, hoje eu busco, na verdade, ajudar as pessoas a conquistarem o tão sonhado passaporte vermelhinho que a gente brinca, né? Que não é vermelho, é bordô, na verdade, mas é o passaporte europeu, o passaporte da sua dupla cidadania e o direito que é um legado que é deixado pelos seus ancestrais. Tá? E a gente busca fazer isso, é facilitar. E sem buscar despesas desnecessárias só para poder fazer com que a pessoa pague mais alguma coisa e para que se tenha lucro com isso. Eu acho que é lógico que a gente busca trabalhar, a gente tem que ser remunerado, mas eu acho que a gente pode ser remunerado de uma forma digna e com um trabalho sério. E me fala um pouquinho, Finotti, dentro disso que a gente está conversando, o empresário, quando ele tira essa dupla cidadania, existe oportunidade onde ele, expondo a sua empresa no mercado europeu, ele vai fazer negócio, vai rentabilizar em euro, vai ter uma maior rentabilidade no serviço prestado, usando mão de obra aqui do Brasil. Esse modelo de negócio é interessante para muitas empresas aqui, ele é acessível, ele é viável ou não? Ó,
o cidadão europeu não contrata serviço de cidadão que é europeu, mas está fora da residência, ou ele contrata porque tem esse vínculo de confiança, é um cidadão aqui da Itália, vamos dizer assim, então eu sei que eu posso confiar nessa empresa, independente dela usar a mão de obra de outro país. Como que é visto isso no mercado externo, principalmente no mercado europeu? Vamos lá. Eu vou usar um exemplo aqui, que eu tive conversando com o rapaz outro dia, e aí ele até me questionou para fazer a cidadania dele, porque ele é brasileiro, tem direito à dupla cidadania italiana, e hoje ele trabalha muito em navios italianos. O contrato dele é italiano, o contrato de trabalho dele. Ele não tem um contrato de trabalho aqui no Brasil. E são empresas italianas que estão contratando os brasileiros para trabalharem lá dentro. Como italiano, qual a vantagem que ele tem como italiano? Como italiano, o período que ele trabalha, se depois ele for dispensado, ele tem direito, por ser italiano e ter um contrato italiano, ele provavelmente vai ter acesso a, de repente, um seguro-desemprego da Itália. Então, é uma forma de você garantir um direito que tem, porque hoje o que acontece com ele? Acabou o contrato, acabou as viagens, ele não tem rendimento nenhum, nem do Brasil e nem da Itália. Por quê? Porque ele não tem garantia nenhuma de mercado, porque ele, na verdade, é um brasileiro que está com contrato estrangeiro. Então ele não consegue acessar esse tipo de benefício. A cidadania vai dar esse direito para ele. Vai fazer com que ele consiga acessar esse direito. Você entendeu? Que é de um trabalhador. Não é ilegal, porque ele está sendo contratado tudo de forma regular, tudo legal, mas ele não consegue acessar porque ele é um estrangeiro perante a Itália. Então, são coisas que a gente consegue verificar que tem sim muitas vantagens. A questão de contratar de fora, eu acho que não tem não tem uma regra muito específica, falar que não gosta, de que não vai contratar, não vai fazer não negócio. existe esse preconceito. Não, preconceito diretamente eu acredito que não. De alguma forma tem, porque querendo ou não, você trabalha com estrangeiros e aí você está dando um emprego para estrangeiro, não está dando para o europeu, para o país que está, sempre tem um pouco, mas não é uma coisa que seja inviável. Quando você tem a dupla cidadania, é lógico que tudo isso é diminuído, né? É minimizado ao ponto de você vai criar uma relação de confiança lá, você vai estar mais presente, você é um cidadão, você tem os seus documentos como italiano, espanhol, português, então tudo mais. Você provavelmente vai ter um acesso financiário bancário, você vai ter, você entendeu? Então você vai conquistando linhas de crédito específica para efeito de trabalho, que como um português ou um italiano, você vai conseguir ter acesso a esse tipo de coisa, e como um brasileiro você não vai conseguir, ou se para você conseguir você tem que provavelmente dar muitas garantias que muitas vezes ultrapassam até o valor do que você está querendo, que acaba ficando inviável você tentar acessar esse tipo de coisa. A não ser que você já esteja lá por muitos anos fixados, mas de alguma forma você já vai estar vinculado ao país, mesmo que de repente, mas eu já estou ali há 20 anos, então eu consigo tudo isso. Legal, mas 20 anos. E aquele que está começando agora, que está querendo realmente expandir? A dupla cidadania facilita. Ser o cidadão, ter essa dupla cidadania, ajuda muito nesse ponto. O acesso aos serviços, o acesso a todo o que o Estado proporciona principalmente. Tá? Acesso bancário, acesso de compra de casa, acesso a benefícios fiscais, tudo isso ajuda. Então quem está pensando também numa transição de carreira para o mercado europeu, esse planejamento de olhar para isso com afinco antes de fazer a transição, antes de pesquisar, tem muita gente olhando, vou pesquisar aqui no LinkedIn, vou conseguir uma vaga numa empresa americana, ou vou conseguir uma vaga numa empresa europeia e vou mudar para lá em um ano. Antes dele fazer isso, se ele fizer esse processo, ele consegue se colocar mais rápido nesse mercado? Consegue se colocar por quê? E a gente tem vários exemplos que muitas vezes a empresa contrata,
aquele que, mas eu tenho a minha dupla cidadania, meu processo está correndo, tá bom. Então me apresenta a documentação. Ele entra na frente. Por quê? Porque ele é um cidadão. Ele tem a preferência. Ele acaba tendo a preferência de contratação. Então é mais um divisor de águas e é um quesito de desempate em qualquer cargo que você entrar, qualquer emprego que você queira conseguir. Se tiver um brasileiro e um italiano disputando, o italiano vai ganhar porque ele está na Itália. Tá? Então isso facilita as pessoas a terem esse acesso. Isso não tem dúvida, isso acontece muito. Tanto que a gente tem clientes muitas vezes que já estão lá há muitos anos e estão fazendo o processo, a gente está fazendo o processo deles. E por quê? Porque eles precisam para apresentar para a empresa que está contratando eles, porque eles querem a comprovação de que, eu sou cidadão, porque como cidadão muda o acesso a um monte de coisas que acaba tendo dentro da questão contratual de trabalho, modifica, muda, né? Porque a própria empresa também, muitas vezes, não precisa ter alguns requisitos que ela necessita de alguma garantia, de alguma coisa por ser um estrangeiro, de documentação que ela tem que gastar também muitas vezes para ter o estrangeiro trabalhando, que o cidadão direto não vai precisar. Então, até isso, até benefício para a empresa, por quê? Porque acaba diminuindo o custo, né? E muito interessante isso, né? Porque muita gente não olha para isso, quer entrar nesse mercado, quer ver a oportunidade tanto de desenvolver um negócio, tanto de fazer, expandir o seu serviço, e às vezes acha que é só acessar o cliente certo no mercado europeu, quando na realidade fazer esse trâmite facilita ela ter esse acesso a este mercado, né? E a gente está chegando na reta final aqui da nossa conversa, Finotti. Agradecer Foi rapidinho. demais aí você por toda essa informação, por esses esclarecimentos. Eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa aqui sobre o mercado europeu e eu queria pedir para você deixar uma mensagem final aí para quem tem esse sonho de olhar para outros mercados, principalmente o mercado europeu, aquela pessoa que tem o desejo de descobrir e aprofundar sobre a cidadania, qual é o conselho que você dá? E atrelado a isso também, eu queria que você deixasse aqui, depois da sua mensagem final, como que a nossa audiência acessa esse seu serviço, como que eles te encontram, como que ele pode começar essa conversa e olhar para isso. Então conta para a gente aqui, primeiro, qual é a mensagem que você deixa para quem está assistindo a gente, e segundo, como o pessoal encontra a tua empresa, como que o pessoal acessa vocês. Então conta aí pra gente o que que você pode deixar de mensagem nessa reta final pra gente. Vamos lá, eu agradeço muito, foi muito rápido aqui o bate-papo, passou rápido demais, eu pensei até que ia ser mais demorado, a gente fica aqui pensando em muita coisa, mas o papo acaba fluindo e acaba o tempo correndo muito, muito depressa, a gente nem vê, mas é um recado que eu deixo para todos, na verdade, inicialmente assim, não desista do seu sonho, não é impossível, tá? Verifique realmente, comece olhando para você primeiro, para sua documentação, o que você tem, e aí você vai expandindo para entender a documentação dos seus pais, porque você de alguma forma vai conseguir chegar lá e conseguir realmente conquistar esse direito que você tanto sonha da sua dupla cidadania, seja ela portuguesa, seja ela espanhola, alemã, francesa, você tem os direitos, é garantido. A única coisa que você precisa, normalmente, a grande barreira é a documentação e a identificação dessa documentação de alguma forma. Então, se não desista e comece por você. A sua genealogia é sempre por você. Comece olhando o seu documento, a sua certidão de nascimento. Ah, mas a minha certidão de nascimento se perdeu. Pede uma. Eu sei que tem um custo. Tudo tem um custo inicial. Mas faça esse investimento. Isso não é uma despesa. É um investimento e garantir o seu legado. O legado da sua família. Um legado que foi deixado por seus ancestrais que vieram para cá
numa luta muito grande, numa jornada gigantesca de coragem, né? E ao mesmo tempo para buscar uma melhor vida para vocês. Se você tem a vontade de voltar para as raízes, não perca a oportunidade, não desista. Realmente vai atrás e tem dificuldade? Estamos aqui para te ajudar. Pode conversar com a gente vai estar aberto a conversar com você, tentar te ajudar da melhor forma possível. É, E a forma que tem para encontrar, para nos encontrar, na verdade, nós estamos aí no Instagram, no @afcidadania, e estamos também, temos o nosso site, afcidadania.com, e também estamos pelo WhatsApp, que aí seria telefone de São Paulo, que é o 11 98215 9377, e pode nos chamar, chame e vamos tirar a dúvida. Vamos marcar um papo, um primeiro papo, vamos conversar, vamos entender a sua dificuldade, entender o que você precisa e vamos te ajudar a conquistar esse direito que é seu, é da sua família. Garanta esse legado para os seus filhos, para os seus netos. Faça o que os nossos bisavós não fizeram, que é garantir o legado para a família futura. Não deixe para que os outros depois venham correr atrás disso. Você pode fazer agora. Faça. E é só chamar. Nosso escritório fica aqui na Paulista e temos também o escritório lá na Itália, em Bari. Pode nos chamar que a gente vai estar disposto aí a conversar com todos aí e entender e como que a gente pode te ajudar a realizar esse sonho. Vamos chegar lá. Vamos transformá-lo. Gratidão, Finotti, por você estar aqui com a gente. É uma satisfação receber você aqui. Eu fico muito feliz de ouvir toda essa história fantástica e eu acredito que uma coisa que você falou é muito importante as pessoas se lembrarem aqui. Às vezes a coragem e o desejo de uma vida melhor fez com que pessoas lá atrás da sua família viessem para o Brasil. E hoje, às vezes, é justamente essa mesma coragem, esse mesmo desejo que vai fazer com que muitos brasileiros, né, queiram descobrir o seu acesso na cidadania europeia, justamente buscando uma vida melhor. Eles vieram para cá buscar uma vida melhor. Você pode também acessar esse seu direito buscando uma vida melhor. Então, isso que você falou, eu acho que é muito impactante. Não desistir do sonho. Não desistir do sonho, porque isso é o que vai levar você para lugares e caminhos que você às vezes nem imagina, não é verdade? Não deixe essa porta fechada, né? Abra as portas, porque o mundo está aí para todos, né? E não deixe de acessar tudo isso que a tecnologia hoje nos traz, nos aproxima, e garanta esse acesso que você tem. Abra essa porta realmente, que é a dupla cidadania. Comece de alguma forma. Ah, mas eu não tenho informação. Comece por você, que nem eu falei, comece por você, vamos pesquisar, vamos ver, de repente você não sabe. Ah, mas eu não tenho sobrenome. Muita gente tem esse mito, eu não tenho sobrenome. Não é necessário ter o sobrenome, tá? Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem uma forma de cultura que é diferente da europeia, na forma que se dá o sobrenome, na forma como foi feito isso durante muito tempo. Então não se preocupe muito com isso. Vamos realmente fazer uma pesquisa e vamos olhar um pouco aí a sua documentação e olhar um pouco para o seu passado para entender, para ver até que ponto você consegue, realmente tem direito e se consegue o acesso a tudo isso. Legal. Eu quero me despedir de você aqui e agradecer por você ter ficado até aqui. Se você ficou aqui até aqui, se você chegou até aqui, provavelmente você teve vários benefícios, vários aprendizados. Então eu vou pedir para você, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal e deixa aqui no teu comentário qual foi o maior aprendizado que você teve e qual o maior insight que você teve desse conteúdo. Que você tenha
aí uma jornada incrível de descoberta e que isso faça a diferença na sua história, que isso crie um legado para sua família, assim como você recebeu. Que você tenha muito sucesso. Até mais, abraço.